Josué, capítulo 20. E o Senhor disse mais a Josué: Dize aos israelitas: Designai as cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu o seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça a julgamento perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para sua cidade e para sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Então designaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão na altura de Jericó, ao oriente, designaram Bizer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. E essas foram as cidades designadas para todo o israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até apresentar defesa perante a comunidade. Capítulo 21. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas, da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas. Para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas, caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Para os gersonitas caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim lhes deram Quiriate-Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e seus arredores. Arba era o pai de Anaque. Mas deram o campo da cidade e seus povoados a Calebe, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, Libna e seus arredores, Jatir e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debir e seus arredores, En e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte. Da tribo de Efraim deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer e seus arredores, Quibzaim e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Geit-Rimon e seus arredores. Eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arredores,
e Gate-Rimon e seus arredores, eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos Gersonitas, das famílias dos levitas, deram, da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arredores, e Beisterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Eucate e seus arredores, Reobe e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arredores, Amote-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores, eram 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos Meraritas, aos restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulon, Jocneão e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dimna e seus arredores, Naalau e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bizer e seus arredores, Jaza e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, eram 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Esbom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo, eram 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os Meraritas, segundo suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram, ao todo, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos israelitas, foram 48 cidades e seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arredores, assim foi com todas elas. Dessa maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu.